O Senhor Jesus Cristo sempre foi um homem determinado. Qual era a sua determinação? É ir para a cruz. Ele não via a hora de ir para a cruz. Ele sabia o que ia acontecer com ele perfeitamente, porque ele veio da parte do Deus Pai, ele sendo filho, mas foi encarnado, tornou homem para misturar com o homem e representar depois todo o homem perdido, pecaminoso, perverso, pervertido, incrédulo. É para isso que ele veio, e apresentar a Deus. Ele atraindo todos os pecadores para que esses pecadores fossem tratados no seu corpo na cruz, como o Cordeiro de Deus que tira. Então ele tira o pecado do mundo e o seu sangue derramado para a purificação de pecados. Ele veio para isso. Ele veio para ir para a cruz. E foi espontaneamente, amorosamente, graciosamente, misericordiosamente, em favor, em benefício de quem? De mim, de você. O mais vil pecador, por mais horrível que pudesse ter sido o nosso pecado, a nossa miséria, por mais vil que pudesse ser, porque nós já nascemos com o pecado, portanto, Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, veio para tirar esse pecado. Esse pecado, esta natureza do pecado que nos faz pecadores praticantes do pecado. Praticantes, olha o que diz a palavra do Senhor. Ele diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Na vida de quem? Na vida de quem creu. E quem nele creu, como ele sendo a suficiência para a reconciliação com Deus Pai, tirando a natureza de Adão, tirando o pecado, nossa velha vida, escrava de pecados, de misérias, de tudo que é o lixo deste mundo. Ele resolvendo esta nossa situação, distante de Deus, mortos para Deus, separados de Deus, ele nos atraiu ali na cruz e ele tomou o nosso lugar. Mas nos fez participante, juntamente com ele, da sua morte. Porque nós tínhamos que receber os efeitos da morte de Cristo. Porque aquela morte é nossa. É a nossa morte para o pecado. Romanos 6,11 diz: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Tudo por Jesus Cristo. Agora, e na minha caminhada, e se eu ainda pecar? Que aquele que é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. Por quê? Porque dentro dele tem a divina semente. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Não é nascido numa religião ABC, numa igreja evangélica, batista, católica, espírita. Não é essa que nasceu dentro da igreja, é nascer em Cristo. Esse é o milagre da parte de Deus, que só Deus Pai realiza em Cristo, o milagre. O novo nascimento é um milagre da parte de Deus que oferece gratuitamente a todo o perdido.
que soube que é um incompetente para que ele possa por ele mesmo ser salvo, porque nós não somos salvos pelos nossos méritos, é pela graça. Efésios 2, de 8 a 10. É pela graça que nós somos salvos. E salvos do quê? Salvos do pecado, da natureza de Adão, que nascemos com ela. E também ganhamos vida de Cristo na ressurreição, quando fomos ressuscitados com ele, uma vida poderosa. Agora, olha que texto lindo é este daqui em Hebreus, capítulo 4. Ele diz assim: porque não temos sumo sacerdote que possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer. Se nós tirarmos o não desse texto, é a mesma coisa. Olha só como fica. Porque temos sumo sacerdote que compadece das nossas fraquezas. E como nós somos fracos, mediante tantas tentações, tantas circunstâncias da vida, quantas vezes desesperamos, ficamos sem chão. Às vezes a gente usa esse termo, né? Fiquei sem chão. Quantas misérias, quantos pecados. Mas o Senhor diz, o Espírito Santo diz através do livro de Hebreus, capítulo 4, ele diz, nós temos um sumo sacerdote que compadece das nossas fraquezas. E a palavra do Senhor ainda diz, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas não pecou, sem pecado. Então, eu posso comparecer diante desse trono da graça, porque ele me entende, ele me compreende, ele sabe o que é ser tentado, apesar de nunca ter cometido o pecado, mas ele entende, ele sabe o que é ser desprezado, ele sabe o que é ser tentado. Olha o que ele diz, versículo 15, acheguemo-nos. Então vamos chegar. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Qual é a ocasião? Hoje. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Renda-se. Mas se eu pequei, Você é matéria-prima. Nós somos matéria-prima quando nós reconhecemos que nós temos totalmente incompetência para nos chegarmos a Deus e sermos justificados, perdoados, purificados, livres de toda a condenação dos nossos pecados. Não vamos ignorá-los, não, porque o Senhor Deus não ignorou esses pecados, tanto que ele pegou todos esses nossos pecados e colocou em Cristo. O castigo que nos trazia paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, que coisa linda, né, meu irmão? Minha irmã, que alívio. Que libertação! Lá na cruz, Cristo nos atraiu e nos fez morrer para a velha vida condenada. Agora eu posso dizer que eu já fui morto com Cristo, sepultado com Cristo e ressuscitado juntamente com Cristo. Agora eu caio lá em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há, nenhuma condenação há. Por que você está se sentindo condenado? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus já nos livrou da lei do pecado e da morte. Estamos livres.
de graça, pela graça. Agora brota em nossos interiores, aleluias, gratidão, adoração. E Ele nos deu a vida de Cristo para vivermos uma vida vitoriosa, pela vitória da vida de Cristo. Não nós não conseguimos, mas a vida de Cristo em nós. Que plena e poderosa salvação de um pleno e poderoso Salvador, Jesus Cristo, nosso amado.